Atípica, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre alimentação no autismo. E para início de conversa, eu já venho aqui dizer que eu não sou nutricionista. E eu só vou expor para vocês algumas experiências que eu tenho tido com os autistas que eu tenho em casa e com a questão da alimentação. Dentro desse assunto de autismo, para minha realidade, a parte da alimentação é sem dúvida a mais desafiadora. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas que têm acontecido lá em casa e que podem ajudar vocês de alguma forma nesse processo aí de alimentação. Vamos lá? O autista, ele pode ter algumas alterações nessas questões alimentares. Uma delas é a seletividade alimentar. A seletividade é quando o autista seleciona o que quer comer de acordo com o aspecto visual, a textura, a cor ou o cheiro do alimento. Uma outra coisa que o autista pode ter também é compulsão alimentar, por conta de alterações no centro da saciedade. Como eu já disse num outro vídeo, o meu filho, quando tinha 4 anos, começou um processo de seletividade alimentar muito intenso e foi muito difícil para nós. Um pouco antes dos 4 anos, ele já vinha diminuindo a quantidade de alimentos que ele comia. Então, ele comia uma determinada comida, né? Por exemplo, ele sempre comeu banana, mas ele começou a não querer comer a banana normal, ele queria comer só se fosse amassada com leite. E outras comidas ele nunca nem quis experimentar, mas o processo foi se intensificando ao longo do tempo. Ele nunca gostou, por exemplo, de carne moída, pão, leite, coisas corriqueiras. Ele gostava muito de arroz, feijão, carne desfiada com farinha. Era a única comida que ele aceitava. Ele nunca gostou de macarrão, nada disso. Mas com o passar do tempo isso foi se intensificando. E aos 4 anos ele teve uma virose muito forte que inclusive acometeu a família inteira e ele especificamente parou de comer completamente a comida que ele sempre comeu. A partir desse momento ele passou a comer bolacha e água. Aos poucos ele foi experimentando alguns sucos, mas muito raramente comia qualquer outra coisa. Até que um dia, nesse desespero dele comer alguma coisa, ele foi passear com os avós e conseguiu comer batata frita. Foi a maior alegria, apesar de saber que a batata frita não é boa para a saúde. Mas ele comeu e nós ficamos muito felizes por ele comer alguma coisa fora ali do que ele estava comendo naquele momento. E começamos a fornecer essa batata para ele, né? Porque era a única coisa que ele conseguia consumir. E vale ressaltar que nessa seletividade não é brincadeira, né? A criança ela tem ânsia de vômito, ela começa a desregular quando você tenta forçar alguma alimentação. É muito difícil, é um processo muito complexo. Então, nós ficamos ali insistindo na batatinha, ele foi até enjoando da batata. E eu me lembro muito bem nesse período, foi um período extremamente desafiador para a nossa família. Eu chorava muito, eu ficava muito desesperada. Eu me lembro, inclusive, foi um dos dias, talvez um dos dias mais difíceis nesse processo aí de descoberta do autismo, quando eu levei o Isaac para uma consulta com um neurologista e ele não aguentava ficar em pé de tanta fraqueza. Foi muito difícil. E nesse processo nós levamos ele várias vezes no hospital para tomar soro, por conta de outras viroses que ele acabou tendo, por conta da imunidade dele estar muito sensível. E eu dou graças a Deus por muitas pessoas que se uniram a nós em oração, especialmente uma amiga muito querida, Suelen, ela jejuou por nós. E eu sei que a partir desse momento que nós vimos o poder de Deus sobre a nossa casa, porque as coisas começaram a mudar a partir da oração. E eu vou contar essa história com mais detalhes agora. Nessa época que o Isaac parou de comer, a gente ainda não tinha conseguido as terapias pelo plano de saúde. Então, estava realmente bem difícil, bem desafiador fazer ele voltar a se alimentar. E a gente ia oferecendo de tudo.
Num outro momento eu me lembro que a gente recebeu alguns amigos em casa e pediu uma pizza de 4 queijos. E era uma pizza que ele sempre gostou. E naquele dia ele pediu para experimentar. E nós ficamos imensamente felizes. Então ele comeu um pedaço assim de pizza consideravelmente, né, grande assim, e a gente ficou super feliz. E a partir daquele momento a gente começou a fornecer para ele batata frita e pizza na hora das refeições. Parece horrível, né, para uma criança em fase de crescimento, mas nós estávamos muito felizes porque até aquele momento ele não estava comendo nada. E foi aí que os desesperos começaram, né? Porque eu ficava pensando, puxa vida, como que deve estar o colesterol do meu filho? E a vitamina D, como que ele vai crescer desse jeito? E eu me lembro que um pastor da igreja que nós congregávamos naquela época confirmou uma oração que eu fiz sobre a vida do meu filho. Eu me lembro que eu impus as mãos sobre o Isaac e eu pedi ao Senhor misericórdia. Eu estava desesperada e eu falei, Senhor, eu não tenho nenhum recurso nas minhas mãos para ajudar o meu filho a se alimentar, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então, por mais que ele se alimente dessas coisas, que isso se converta para ele em benefícios, em vitaminas para ele, para a saúde dele. E eu me lembro que esse pastor chegou até mim, eu nem tinha conversado sobre isso com ele, e ele chegou confirmando, ele falou, Raquel, você sabe que Deus pode mudar tudo isso que vocês estão vivendo na sua casa. E você sabe também que Deus pode converter tudo que o Isaac come de ruim em coisas boas. É como se ele estivesse comendo um pedaço de pizza e isso se transformando num brócolis. E quando ele falou aquilo, eu comecei a dar graças a Deus, porque era exatamente a confirmação da oração que eu estava fazendo naquele momento pelo meu filho. E apesar de eu estar muito abatida por toda aquela situação, eu vi a mão de Deus ali, a mão de Deus me confortando e a mão de Deus trabalhando na vida do Isaac para que ele crescesse saudável e sem nenhuma sequela. E eu quero te incentivar a orar pelos seus filhos, a colocar, impor suas mãos sobre eles, a declarar bênçãos sobre eles. E por mais que esteja difícil, que a alimentação esteja ruim, eu sei que Deus pode, porque isso aconteceu na minha casa, Deus pode converter em bênção. E uma outra bênção que aconteceu nesse processo é que talvez esse canal não estivesse acontecendo se essa dor não tivesse passado pela minha vida. Então, eu sei que Deus converte toda dor em bênção. E num belo dia, estávamos nós jantando à mesa, e é uma coisa que eu também quero trazer hoje para reflexão nossa. Nós estávamos em família, comendo a nossa comida, e meu esposo havia comprado uma farofa e deixado ali para nós comermos junto com a comida. Meu filho, ele nunca senta à mesa com a gente olhando, né, de frente para nós, porque ele tem uma aversão muito grande ao aspecto da comida. Então ele sempre senta de lado. E naquele dia ele olhou para a farofa, por um milagre mesmo, ele olhou e falou, mamãe, eu quero experimentar. Ele sempre gostou muito de farofa. E aí eu fiquei ali tão feliz e eu falei, filho, como que você quer? E ele pediu na mão. Eu peguei um pouco de farofa, coloquei na mão dele e ele comeu e gostou. E aí na mesma hora eu peguei um prato, coloquei e ele ficou um pouco preocupado porque olhando para o prato ele lembrou da virose, tudo que ele passou. E aí eu falei, filho, é só farofa, confia na mamãe. E aí eu fui dando para ele devagar e ele pediu mais. Ele comeu 4 pratos de farofa naquela noite. Foi a maior festa em casa. Nós ficamos imensamente felizes. E desde então, com a graça de Deus, ele tem comido muita farofa. E nessa farofa eu consigo colocar, e até ele mesmo pede para colocar feijão, carne, brócolis, ovos, o que for possível colocar. Ele só não pode ver o que está ali na farofa. Eu preciso misturar bem, colocar bastante farofa para ele sentir mais o gosto da farofa do que dos outros alimentos. Ele pede inclusive para esconder esses alimentos ali na farofa, mas ele mesmo pede para colocar. Então eu vi a mão de Deus nisso. E o mais interessante é que recentemente nós fizemos alguns exames para saber como realmente a saúde dele está, né? Nessa preocupação que a gente estava nesse processo, e faz mais ou menos 3 meses que ele tem comido essa farofa
e nos exames ele está ótimo, ele não tem alteração nenhuma. Deus supriu todas as necessidades do meu filho durante quase 2 anos, comendo quase nada. Hoje nós estamos enfrentando uma segunda seletividade mais severa, que é a da Ágata, ou tão severa quanto, né? Ela ainda aceita alguns alimentos, como o ovo, por exemplo, mas realmente parou de comer muita coisa. E eu estou encarando isso de uma forma muito mais leve por causa da experiência que eu tive com Isaac. Eu vi a mão de Deus sobre a vida dele e eu sei que isso vai acontecer sobre a vida dela também, porque eu creio no poder da oração. E você que é mãe, saiba que Deus te vê, Deus vê todo o seu sofrimento, toda a sua luta, toda a sua dor. É interessante que existem pesquisas que comparam o estresse da maternidade atípica com o estresse de um soldado na guerra. Não é brincadeira o que a mãe passa dentro desse processo, mas Deus te vê. Eu quero enfatizar 2 pontos importantes desse processo que foram grandes lições para a nossa família. O primeiro, tempo de mesa. Eu sei que pode parecer algo completamente impossível inicialmente. Foi muito difícil para a nossa família, mas é muito importante vocês terem tempo de qualidade à mesa. Sem celular, sem televisão, vocês tendo uma conexão de conversa, de carinho, de afeto. Talvez se o Isaac estivesse com o celular na mão durante a nossa refeição, ele não teria visto a farofa. Talvez ele não estivesse comendo até hoje. Mas naquele momento ele estava ali com a gente. Isso é muito importante. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil conquistar isso. Nossa filha mais nova, a Ágata, ela tem muita hiperatividade. E no início eu me lembro dela chorando assim absurdamente, só de ficar sentada. Era um processo extremamente estressante. O Isaac desregulava por causa do choro dela e eu pensei em desistir inúmeras vezes. Mas como Deus foi poderoso nesse processo de nós não desistirmos e colhermos o fruto da mesa. E por isso eu quero enfatizar do fundo do meu coração, não desista. Pode parecer impossível, pode parecer absurdo, pode parecer até bobo, mas não desista. Faça o esforço que for necessário. A mesa deve ser um momento de carinho entre vocês, que vocês vão conversar sobre o dia de vocês, quais são as necessidades do coração de cada um. Ah, mas o meu filho não fala, não tem problema, ele vai estar ali com vocês, ele vai sentir esse afeto. Isso é muito importante. E se a criança tem a seletividade, é muito importante ele ver outras pessoas se alimentando daquele alimento e saber que aquilo não é tão nocivo assim. É muito importante esse tempo e eu quero enfatizar que você insista nisso. Existem muitas mães que têm só o momento da alimentação como o momento da paz, né? Mas eu sei que não é fácil, a nossa rotina não é fácil. Mas se for necessário você despender um pouco desse tempo para o seu filho, para sua filha ou mais filhos, para que você tenha esse período de qualidade e quem sabe até você ter que aguardar para comer depois. Eu sei que eu fiz isso várias vezes e faço até hoje muitas vezes, mas insista nisso, isso é muito importante para vocês. O segundo ponto que eu quero enfatizar, existem decisões na alimentação que nós tomamos na hora do desespero. E eu quero que você considere que algumas coisas que nós oferecemos para as crianças não são nem alimento. E olha quem está falando, né? Quem deu batata frita e pizza para a criança durante quase 2 anos. Na verdade, eu fiz isso na hora do desespero, mas eu jamais me conformei com isso. Inclusive, o meu desafio era sempre reinventar esses alimentos. Então, por exemplo, a batata eu tentava fazer na air fryer,
Às vezes Isaac aceitava e às vezes não, e tudo bem. A gente tentava fazer de diversas maneiras para apresentar de formas mais saudáveis. A pizza tentei fazer em casa, não deu certo. A gente tentava comprar pizzas menos ruins, com menos conservantes e tudo mais. Eu, inclusive, comprava de algumas marcas melhores, mas ele não aceitava, ele aceitava uma marca específica. Então, infelizmente, algumas vezes eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa se reinventar para tentar oferecer o melhor para a criança. Eu costumava colocar, por exemplo, embaixo do queijo da pizza, brócolis, carne desfiada, em quantidades pequenas inicialmente e aumentando. Às vezes ele começava a perceber que tinha alguma coisa e aí ele parava de comer, eu voltava da estaca zero e eu ia fazendo isso para tentar de alguma forma reacostumar o paladar dele àquelas texturas. Não foi um processo fácil e não tem sido fácil até hoje, mas graças a Deus tem melhorado dia após dia. Por que eu estou enfatizando que existem algumas coisas que nós oferecemos que não são alimento? Pesquisadores da USP descobriram que alimentos ultraprocessados como macarrão instantâneo, o famoso miojo, pizza congelada, doces embalados, entre outros, podem aumentar o risco de declínio cognitivo, ou seja, aumentam em 20%, quando muito consumidos, o risco de demência. Esses alimentos também aumentam o risco de obesidade, diabetes, câncer e problemas cardiovasculares. Meu intuito não é te desesperar, não é fazer você ficar com mais ansiedade. Meu intuito é mostrar a realidade. A gente precisa melhorar essa alimentação de alguma forma. E como nós vamos fazer isso? Através das terapias. As terapias são muito importantes no processo, mas se no seu caso, como foi no meu nesse início, você não tem acesso a essas terapias, essas duas coisas que eu falei para vocês, a gente tentar ter esse tempo de mesa, se esforçar para isso acontecer e ir mudando a apresentação do alimento aos poucos, esses dois processos vão ajudar muito para a melhora da alimentação. E com certeza, uma vida de oração, a oração na mesa também tem um impacto muito grande. Hoje eu tenho a alegria de poder orar com os meus filhos, graças a Deus os dois falam e falam bem, né? Mas um outro vídeo eu vou trazer a respeito do Isaac ter parado de falar e como foi que eu fiz o processo para ele voltar a falar normalmente. Mas é muito gostoso hoje poder sentar com eles e ouvir a oração deles à mesa, né? Agradecendo a Deus pelo alimento. Era algo que era um sonho, na verdade, para mim, e hoje se tornou realidade. Confia que Deus vê você, Deus te vê nesse processo. Deus sabe da sua necessidade específica. Deus sabe como é o seu filho, o que ele precisa. Então, confia que o Senhor está com você, Ele sabe da sua dor e Ele vai te ajudar nesse processo. Ore e creia no Senhor que vai dar tudo certo. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e se inscreve nesse canal para ajudar outras pessoas, tá bom? Beijão!